O tema classes sociais é um dos temas mais discutidos em nosso cotidiano. Quem é rico, quem é pobre, classe média, e com o tempo vem ganhando definições diferentes. E para tirar algumas dúvidas sobre classes sociais, convidamos o professor Cássio. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Começa explicando para a gente o que são classes sociais. Bem, classes sociais é um dos conceitos mais trabalhados e discutidos no campo das ciências sociais. Não há uma única definição para o conceito de classes sociais. Os estudiosos, os cientistas sociais, os historiadores já criaram vários conceitos em relação ao conceito de classes sociais. Mas se nós formos trabalhar esse conceito de classes dentro de uma perspectiva geral, classes sociais seriam as nossas condições sociais e econômicas. Classes sociais estariam relacionadas à nossa casa, se ela é própria ou se ela é alugada, quantas vezes nós vamos ao cinema. Classes sociais estariam relacionadas à quantidade de livros que nós possuímos em casa ou ao emprego que nós temos. Então não há um único conceito de classe social. Nós temos dois grandes cientistas sociais do século XIX e início do século XX que trabalharam o conceito de classes sociais. Um seria Karl Marx. Muitas pessoas acham que Marx trabalhou de forma exaustiva o conceito de classes sociais, mas Marx ele não sequer trabalhou um conceito específico sobre classes. Quando Marx estava escrevendo o livro Capital, quando ele fez a seguinte pergunta: o que é uma classe? Nesse momento, quando ele estava escrevendo esta obra, ele faleceu e ele não concluiu a sua definição sobre classes sociais. Os cientistas sociais, os intérpretes de Marx, trabalham com base na sua obra geral. Então, classe social para Marx estaria relacionada à relação que as pessoas possuem com os meios de produção, ou seja, proprietários dos meios de produção, a burguesia e o proletariado que vende a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção. Assim, para Marx, classes sociais estaria vinculada à relação que as pessoas possuem com os meios de produção. Nós temos uma tabela que foi feita por um professor da Universidade de São Paulo e por um professor da Rice University, em uma solicitação que foi feita pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas. Essa tabela ela traz uma classificação muito mais abrangente em relação à última tabela da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República de 2007, tendo em vista que, na medida que o tempo vai passando, os bens de consumo e os bens materiais vão aumentando, o acesso a esses bens vão se tornando mais difíceis, esses professores da Universidade de São Paulo e da Rice University criaram uma nova classificação de classes sociais, levando-se em consideração a perspectiva de renda. Então, por exemplo, as pessoas que eram extremamente pobres no passado, que tinham uma determinada renda, hoje precisam de uma renda maior para que elas possam ter acesso a determinados bens materiais e de consumo. As pessoas de classe média alta hoje já precisam de uma renda maior, a renda que elas tiveram em 2007, para que elas possam ser consideradas de classe média, ou de classe média alta. Nós temos uma tabela que nós vamos apresentar logo a seguir, que é uma tabela que foi realizada pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas, que vai nos mostrar claramente a classificação de classes sociais no Brasil, levando-se em consideração a perspectiva de renda. E qual é a diferença entre classes sociais na visão de Karl Marx e Max Weber? É muito simples. Karl Marx ele traz uma perspectiva econômica. Marx vai trabalhar o conceito de classe social levando-se em consideração a relação que as pessoas possuem com os meios de produção. Ou seja, os donos dos meios de produção fariam parte da classe da burguesia, e as pessoas que vendem a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção constituiriam para Marx uma classe social chamada de proletariado. Já Max Weber, ele traz um conceito muito mais abrangente de classe social. Weber, ele leva em consideração, no seu conceito de classe, por exemplo, a questão do prestígio e do poder. Nós podemos usar como exemplo os presidentes Donald Trump e o ex-presidente Barack Obama. Donald Trump, há 2 anos atrás, ele tinha a riqueza que Barack Obama não tinha, mas Obama tinha prestígio e poder que foram concedidos pelo cargo que ele ocupou como presidente da República. Hoje, o presidente Donald Trump possui riqueza, prestígio e poder. Então, Donald Trump e Barack Obama, eles hoje seriam os exemplos mais simples, para que nós possamos compreender o conceito de classe social para Max Weber. Muito obrigada, professor, pela entrevista. Eu que agradeço. E a visita aqui na Mediação Tecnológica. E para você, a aula continua.